No meu tempo de garoto, aqui na capital do Amazonas, Manaus, existia, ainda existe até hoje, uma divisão muito grande entre torcidas do Rio, dos clubes do Rio, sendo que o Flamengo sempre foi ampla maioria, mas bem perto, eu diria, aqui em Manaus, o Vasco também tem uma grande torcida e tinha muito mais no tempo que eu era garoto. Sendo que era muito comum, quando havia clássico, durante a semana não se falava em outra coisa na cidade, né? Eu diria que, depois que eu conheci o Rio, aqui em Manaus vivia o clássico dos milhões, tanto quanto até mais, de forma mais intensa que no Rio de Janeiro. Por que eu digo clássico dos milhões? Porque a torcida de Fluminense e Botafogo aqui não é tão representativa, embora tenha, mas a torcida do Vasco sempre ali rivalizou com o Flamengo. Então, realmente, sempre foi um evento. E hoje não é mais assim, porque aqui em Manaus sim ainda tem uma torcida representativa do Vasco, mas hoje são dois clubes de prateleira diferentes, por mais que a gente fale da grandeza da história do clube Cruz de Malta, isso é verdade, mas a gente também tem que admitir que são prateleiras diferentes. O que me leva a refletir e a colocar em debate qual é hoje o grande adversário do Flamengo no Rio de Janeiro. De novo, no tempo que eu era garoto, sempre, sem questionar, sem dúvida, era a pergunta mais fácil aqui, automaticamente se falava Vasco, o clássico dos milhões. O Fluminense não tinha uma torcida muito representativa aqui, então, essa rivalidade toda entre Flamengo e Vasco nos jogos de futebol da escola, na hora do intervalo, né? Um garoto com o caminho do Vasco, outro do Flamengo, se formavam os times, era sempre assim. Eu sei que no Rio, o Fla-Flu ele tem um contexto diferente, ele tem uma rivalidade muito diferente do que tem aqui no Norte. De fato, a rivalidade do Fla-Flu aqui é diferente, embora eu ache o clássico mais charmoso, mas a rivalidade aqui sempre foi com o Vasco. Mas os últimos anos meio que moldaram o futebol carioca e o Flamengo começou a andar de braçada. O Fluminense, que nos últimos 2, 3 anos criou meio que uma resistência ao Flamengo, se colocando como grande antagonista ao Flamengo, e claro, agora que conquistou a Libertadores, meio que se consolida como um antagonista do Flamengo. Mas isso nos últimos 2, 3 anos é um corte de tempo muito pequeno, né? E a gente ainda não sabe, eu pelo menos não tenho a convicção de algo absoluto, de qual é o grande rival do Flamengo no Rio de Janeiro, em termos de competitividade, em termos de rivalidade, realmente aquilo que mais mexe com o torcedor do Flamengo, para quem que ele se incomoda mais no caso de perder. Eu sei que o Botafogo com o Flamengo é uma rivalidade muito dos anos 60, né, 70, onde o Botafogo tinha grandes times e se impunha normalmente contra o Flamengo, né? Mas de décadas para cá, depois da década de 70, o Botafogo já inverteu isso e virou um time, de certa maneira, até freguês do Flamengo. Mas existe muito mais uma rivalidade por parte da torcida do Botafogo do que necessariamente a do Flamengo. Eu sei que a rivalidade é grande, mas é muito mais intensa por parte do Botafogo, né? O Fluminense, na década de 80, foi um clube que sempre colocou dificuldades com o Flamengo. Quem não lembra do Paulo Vitor, goleiro do Fluminense, né? Jogos difíceis, mas para mim sempre aparece a questão do Vasco, né? Roberto Dinamite, Romário, Giovanni, Bismarck, é um timaço e sempre também rivalizava com o Flamengo, fazia jogos muito difíceis, jogos épicos, vários jogadores de seleção brasileira. Mas nas últimas 2 décadas eu não vejo nenhum rival que consiga se opor ao Flamengo, criar uma resistência. Eu não estou falando de 2, 3 anos, mas estou falando tem que ser um período de corte muito maior. Isso eu não vejo. O Flamengo meio que nada de braçada no Rio de Janeiro. O Fluminense vem ameaçando aí, né? Ameaçando ser o grande antagonista ao Flamengo. Mas será que o Vasco também não vai voltar a ser? Agora em 2024, com o seu time vitaminado aí pelas aquisições da SAF, o Botafogo, depois do vexame que aconteceu no Campeonato Brasileiro, será que vai voltar mais forte para dar a resposta que precisa dar depois do vexame que aconteceu em 2023? Será que o Flamengo vai ter de volta algum time do Rio de Janeiro que se coloque como grande antagonista e o desafie não apenas nos clássicos, porque nos clássicos, no futebol em especial, pode acontecer uma vitória de um ou outro lado, mas de conseguir rivalizar ao longo de uma competição, de disputar cabeça a cabeça
de ser aquele time que o torcedor do Flamengo vai olhar e vai torcer para que perca pontos, para que não represente realmente uma ameaça na disputa pelo título? Será que isso vai voltar a acontecer com o Clube do Rio? Será que o Flamengo vai voltar a ter um grande rival do Rio de Janeiro? Como eu disse, nos últimos 2, 3 anos o Fluminense meio que tem assumido esse papel, embora mais fortemente aí nos últimos 2 anos, quando conquistou o bicampeonato carioca, né, em cima do Flamengo, principalmente, isso incendiou muito a rivalidade. Mas tem outros dois grandes clubes e, na minha visão, historicamente, o Vasco sempre foi ali o grande rival, o clássico dos milhões, o time que mais foi antagonista ao Flamengo e que mais conseguiu disputar espaço, tanto em mídia, times fortes, do que eu vi como garoto. Será que esse Vasco vai voltar e vai rivalizar com o Flamengo em 2024? Será que o Botafogo vai dar uma resposta? Mas eu quero saber a sua opinião. Responde aí quem você acha do Rio de Janeiro que pode ser o grande antagonista ao Flamengo. Não deixa, comenta aqui, não deixa de comentar. Então comente aqui, coloque aqui o que você acha a respeito, interage, deixa aquele like que é importante para que o YouTube distribua esse vídeo para mais pessoas, se inscreva no canal, você me ajuda muito e você não paga nada. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esquece de comentar aqui, tá bom? O que você acha e até a próxima.